tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Turma da Mônica, mais especificamente Turma da Mônica Laços, que é o novo filme aí do universo da Turma da Mônica, um filme live action que adapta essa HQ aqui, que é Turma da Mônica Laços também, do Vitor e da Luca Fage. Esse vídeo não vai ter spoilers, não vou falar nada além do que tem nos trailers e tudo mais, a premissa básica. Se for ter alguma coisa mais spoilersística, eu aviso, então fiquem tranquilos. E eu já queria adiantar que eu tô apaixonada por esse filme. Eu não imaginei que fosse ser um filme tão fofo, tão legal. É um filme que é perceptível o carinho na adaptação. Você vê que as pessoas que fizeram esse filme amam o universo do Maurício de Souza, amam essa graphic novel, amam as revistinhas da Turma da Mônica, então tem realmente referências e coisas legais em cada detalhe, além de ser surpreendentemente fiel ao quadrinho, o que eu não achei que ia ser. Então só um contexto pra quem não conhece muito, eu imagino que a maior parte do meu público do canal conheça, mas além dos quadrinhos normais da Turma da Mônica, e Turma da Mônica Jovem, enfim, existe a Graphic MSP, que é uma coleção de quadrinhos mais na vibe graphic novel, histórias fechadas em si mesmas, que são feitas sob o selo da Maurício de Souza Produções, mas que cada vez são feitas por um artista brasileiro diferente. Então são várias delas, já teve dezenas de Graphic MSP, tem do Piteco, tem do Horácio, tem do Bidu, tem do Astronauta, e tem essa aqui que foi a Turma da Mônica Laços, que foi um dos maiores sucessos, assim, logo no começo da Graphic MSP, que a galera realmente ficou chocada que, nossa, como assim? Dá pra gente fazer muitas coisas da hora com a Turma da Mônica. E eu imagino que a minha história com Turma da Mônica seja muito parecida com a de muitos de vocês, porque eu acho que Turma da Mônica é uma coisa muito infância brasileira, né? Eu não sei, pessoas que cresceram em outros estados e tudo, mas muitos amigos meus que cresceram aqui em São Paulo também têm essa história de lerem Turma da Mônica quando eram pequenos. Eu comecei a ler com esses quadrinhos praticamente, porque eu acabei aprendendo muito rápido na escola, lá na pré-escola ainda. Eu aprendi a ler logo no começo do ano e a expectativa era começar a ler só no final. E a professora não sabia muito o que fazer comigo, porque os outros alunos ainda estavam aprendendo as coisas e eu já sabia, então eu ficava atrapalhando a aula. E aí que apareceram esses quadrinhos na minha vida e eu comecei a ler a Turma da Mônica na sala de aula com autorização da professora, pra eu não ficar enchendo o saco dos outros. E cara, eu li muito, eu li aqueles almanaques, eu lia todas as revistinhas. Eu não tinha dinheiro pra assinar, mas uma tia minha, ela assinava, então ela levava um monte de revistinha antiga, tipo, a cada 2, 3 meses lá em casa, e eu devorava. Então todos esses personagens fizeram muito parte da minha infância, sabe? E como eu tô falando, a gente gosta de pensar que a gente tem uma história única e tudo mais, mas eu imagino que, se tratando de Turma da Mônica, muitos de vocês devem ter uma história parecida. Então é muito legal quando você vê esse universo que é tão importante pra sua formação sendo tratado com carinho, com respeito. Eu vi isso quando lançaram Turma da Mônica Laços e as Graphic MSPs, e também agora nesse filme do Daniel Rezende, que agora finalmente eu vou falar sobre o que é. Desculpa, eu fiz todo esse prelúdio aqui, mas Turma da Mônica Laços é uma história que fala sobre uma busca, uma busca de um desaparecido que é muito importante para os nossos personagens, que é o Floquinho, o cachorro do Cebolinha. Ele desaparece logo no começo da história e os 4, né, a Mônica, a Magali, o Cebolinha e o Cascão, se unem para procurar pelo Floquinho. E todo esse momento da busca, da jornada deles, né, eles meio que fogem de casa pra buscar, porque os adulto, né, em história de criança, adulto sempre é meio incompetente, então são as crianças mesmo que têm que resolver as coisas por conta própria, porque ninguém dá crédito pra elas. E toda essa coisa deles viajando, assim, né, saindo de casa, passando pelos parques, pelas florestas e tudo, são momentos pra que eles interajam, pra que eles superem suas diferenças. Então é um filme que tem muito desenvolvimento. Isso é muito legal, porque as histórias da Turma da Mônica, elas são aquelas histórias que você tem o começo, meio e fim lá, mas elas não necessariamente formam um baita cânone que vai afetar a próxima história, né? O Turma da Mônica Jovem mudou um pouco isso, é uma coisa mais mangá, mais sequencial, mas as histórias dos gibis, elas não têm tanto desenvolvimento assim. Você sempre vai ter o Cebolinha armando um plano infalível com a ajuda do Cascão pra roubar o Sansão da Mônica, e aí a Mônica fica brava e bate neles e assim por diante. Toda história, apesar de ter variações e tal, tem essa essência.
E o Cebolinha não pode amadurecer necessariamente e pensar, ah, não, agora eu não roubo mais, tá? Tipo, porque é a premissa da história. Então, você tem personagens que têm características muito básicas, né? O Cebolinha, que é o cara inteligente, quer ficar enchendo o saco da Mônica e roubar o Sansão e faz vários planos infalíveis. Além de ter aquela característica clássica do Cebolinha, que é trocar o R pelo L, né? A Mônica é forte, mas ao mesmo tempo é muito durona. Ela é uma líder, mas é muito orgulhosa e não tolera muito as diferenças dos outros, assim. A Magali come pra caramba, o Cascão tem medo d'água. Então, são características muito simples que servem pra você já identificar, tá, esse personagem é isso. E essas histórias como Laços, elas permitem que a gente trabalhe um pouco mais com essas características deles, né? E como que elas funcionam pro bem e pro mal. Então, o Cebolinha, ele é muito inteligente, ele tem os planos deles, mas ele também se acha muito e ele não ouve os outros, porque ele acha que só ele é um gênio e só ele sabe fazer os planos. A Mônica é toda durona e ela bate nos outros, mas isso também é um refúgio pra ela pra não se deixar abater pelo bullying que ela sofre. Então, quando você tem mais espaço e mais tempo pra desenvolver esses personagens, é muito legal o que você pode atingir. E eu acho que esse filme faz isso muito bem. Você tem muitas conversas entre esses personagens, você tem eles superando os seus medos e os seus defeitos. Cara, todos eles tiveram que passar por algum momento em que eles foram confrontados com ou alguma tentação, ou alguma barreira que eles normalmente nunca superariam e eles tiveram que passar por isso. Tem vários desafios pra eles ao longo dessa jornada. E também eles têm que aprender a trabalhar juntos, né? Porque é uma coisa que rola muito, essa rivalidade, principalmente do Cebolinha e da Mônica, como que esses dois que teoricamente, não é que eles se odeiam, mas eles são rivais, né? Como que faz pra que eles trabalhem juntos, isso funcione e no meio do caminho não tem uma treta que a Mônica só bate em todo mundo e vai embora. E eu comecei esse vídeo falando da minha história com Turma da Mônica e tudo mais, porque Turma da Mônica Laços é um filme que, apesar dele ser o primeiro e já dizem que vai ter a continuação, talvez adaptando Lições, que é a outra graphic novel do Vitor e da Luca Fage, mas ele é nostálgico nele mesmo, sabe? Ele já tem uma vibe de nostalgia, uma vibe contemplativa, que lembra muito a vibe da HQ, mas que eu acho que é muito mais reforçada também porque a gente tem essa nostalgia de Turma da Mônica, sabe? Então você tem uma imagem bonita dos quatro atravessando uma ponte, uma imagem bonita dos quatro fazendo uma trilha, aí tem uma tomada mais do alto da floresta, eles passando. É realmente um filme que mostra muitas dessas situações, que são situações não só visualmente bonitas, mas também com essa noção de um ar de infância, um ar de algo que já passou. E a própria maneira como o bairro do Limoeiro é mostrada é meio anacrônica, sabe? Você tem o ônibus meio antiguinho, as ruas são meio de interior, apesar do bairro do Limoeiro ser talvez uma referência a São Paulo, tipo, bem antiga, né? E as roupas também são meio retrozinhas, mas aí você vai ver, tem uma festinha e aí eles têm aquele copo que é a garrafa desrosqueada com um canudinho de papel, sabe? Que é muito uma vibe 2018, sei lá. Então, realmente, esse anacronismo eu acho que ajuda muito, porque você tem na infância de qualquer época, você pode lembrar de, tipo, uma aventura com os amigos. Mesmo que não tenha acontecido, talvez você já tenha imaginado uma aventura com seus amigos. Eles realmente pegam muito isso, essa vibe do Conta Comigo, por exemplo, do Stranger Things. É lógico que, assim, essa HQ saiu bem antes de Stranger Things, mas eles beberam da mesma fonte, que é Conta Comigo, Goonies, esses filmes de aventura com personagens crianças ou pré-adolescentes. E ele, eu acho que se aproxima um pouco mais do Conta Comigo do que dos Goonies, por exemplo, porque é mais essa coisa de, tipo, estamos numa jornada pra procurar alguma coisa. Goonies também procura alguma coisa, mas assim, no Conta Comigo é mais, vamos procurar o corpo, né, um negócio mais mórbido. Nesse caso, vamos procurar o cachorrinho que desapareceu e sabe-se lá o que está sendo feito com esse cachorro. Mas uma coisa legal é que nesse momento mais nostálgico, barra contemplativo, que eles mostram a jornada, tem várias tomadas dessas, tem sempre uma trilha sonora bem emocionante, meio orquestrada e tal. E eu fiquei pensando que, cara, se as páginas desse quadrinho tivessem som, seria essa trilha sonora que tá no cinema. Porque é realmente isso, é aquela coisa pra você olhar e ficar, nossa, eles estão, sabe, juntos numa aventura, que maravilhoso. Isso pra mim é a maior prova de que é uma adaptação muito fiel à HQ, sabe? E eu não digo nem pelos detalhes, porque assim, na vibe geral, como eu falei, é muito fiel, mas se você pegar os detalhes, tem diálogos que são idênticos aos da HQ, cenas que são idênticas, tipo, piadas visuais e tudo. Então, a Mônica vai jogar o Sansão no Cebolinha, ela acaba acertando a cara do Titi, que tá fazendo uma declaração de amor pra Aninha. Esse tipo de coisa que é bem pequena, se for pensar, é uma piadinha.
tá na HQ, sabe? Eles se preocuparam em trazer vários detalhes da HQ. É importante apontar que esse filme é um filme live action, então tem algumas coisas que não podem ser trazidas da HQ pro live action, mas eu acho que eles conseguiram até trazer a maior parte do que tinha na graphic novel. Tem coisas, por exemplo, quando o Cebolinha e o Cascão estão fugindo da Mônica, eles têm um plano meio diferente, então eles não estão, tipo, fantasiados tanto como estariam na HQ. Mas assim, isso é mínimo, sabe? E coisas que eu achei que talvez fossem mudar, por exemplo, o Floquinho é um cachorro verde nas HQs. Isso talvez seja a maior quebra da realidade nesse filme, sabe? Que é, tem um cachorro verde, como assim, né? Mas isso é tratado como uma coisa especial, não é uma coisa assim, existem cachorros verdes e pronto. Tem uma quebra maior ainda com a realidade que eu acho que é excelente, que aí talvez seja um mini spoiler, eu vou colocar aqui na tela pra você pular caso você queira, só avisando, mas não é um grande spoiler não. De qualquer maneira, a partir de agora... E esse momento que eu tô falando é quando a gente encontra o Louco, que é vivido pelo Rodrigo Santoro. Ele tá excelente como Louco, é maravilhoso. E eu digo que quebra com a realidade porque toda a cena do Louco é pra ser feita como uma mini alucinação do Cebolinha. No fim das contas, você não sabe muito se foi um sonho dele, que ele tava quase pegando no sono assim, e aí ele fica com o Louco até ele pegar no sono pra valer, ou se realmente ele saiu no meio da noite e encontrou com o Louco e tal. Mas todo o diálogo com o Louco é um negócio muito louco, vamos dizer assim. Porque ele tá num lado, aí ele fala e aí ele aparece atrás. E ele aparece de ponta cabeça. E quando ele se mexe, você tem barulhos do movimento dele. Então te faz tipo... sabe? Umas coisas assim. Realmente é uma coisa que você quebra completamente com a realidade, mas é perfeito pra aquele momento. Aí vem uma coisa que é uma opinião minha, talvez alguns de vocês discordem. Eu acho que o trecho do Louco é um pouco maior do que deveria ser, mas eu não me incomodei porque tava incrível, sabe? Talvez precisasse ser menor, mas eu me apaixonei tanto por aquele momento que por mim podia continuar um pouquinho, sabe? Tranquilo. Eu acho que talvez esse filme tenha um pouquinho disso. Às vezes ele fica um pouquinho demais em algumas cenas e tal, mas não tem problema na minha opinião. Acho que isso não diminuiu muito o ritmo pra mim. Agora acabou a parte que talvez fosse spoiler, fiquem tranquilos. Então, como eu já adiantei no começo do vídeo, eu amei Turma da Mônica Laços. Os atores mirins estão muito bons, eles têm os traços das personalidades exatamente do Cascão, do Cebolinha, da Magali e da Mônica. Outra coisa sobre esse filme, que é bem legal na minha opinião, é que existe essa discussão, Turma da Mônica ou Turma do Cebolinha? E é realmente legal pensar nesse ângulo, porque o Cebolinha é o protagonista desse filme, não é a Mônica. A Mônica é uma personagem que é muito legal e eu, quando era criança, me identificava muito com ela e com a Magali, dependendo do momento, assim. Mas o Cebolinha é um personagem muito interessante e é ele que mais avança nessa jornada, sabe? É um filme sobre o cachorro dele que foi perdido, é a história dele aprendendo a respeitar os amigos dele e a não afastar as pessoas ao redor. Então, sim, o Cebolinha é o protagonista desse filme, apesar da Mônica dar o nome, talvez ele devesse chamar a Turma do Cebolinha. O que não é nada ruim, tá, gente? Eu tô só falando que é legal a gente pensar que até mesmo nas histórias da Turma da Mônica, nem sempre ela é a protagonista. É só a Turma da Mônica, mas não necessariamente a história da Mônica. E os atores mirins que estão nesse filme são muito legais, eles conseguiram passar muito bem a vibe de cada um dos personagens. A Magali tem umas caras, assim, maravilhosas quando ela fala de comida. E realmente, como personagem, eu acho que ela tinha o trabalho mais difícil ali, porque é meio tirar leite de pedra, sabe? Interpretar a Magali, porque eu acho que dos 4 ali, ela é a mais rasa. Porque o Cascão, ele tem um medo da água, mas ele é um personagem muito bem humorado, né? Ele traz muitas piadas e tal. A Magali, ela é mais a questão da comida mesmo. Então realmente era o que era mais complicado ali e a atriz conseguiu se dar bem. A Mônica tá muito boa, ela consegue passar essa coisa da durona, mas também tem uma sensibilidade por trás. E o do Cebolinha, só dele conseguir falar todas as falas trocando o R pelo L, eu já admiro demais. Mas o personagem tá muito legal também. Então, gente, deu pra ver que eu tô apaixonada por esse filme, realmente senti todo o carinho ali. Eu tô muito feliz que essa história tenha sido adaptada de um jeito tão bacana e eu recomendo muito que vocês assistam. Se você já tiver visto, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você quiser também que eu fale de outras edições da Graphic MSP, eu tenho várias aqui, tem várias que eu ainda quero ler, então deixa aqui nos comentários. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!